Bom dia, amados! Uma alegria poder compartilhar com vocês mais uma vez nesta manhã. E o texto que eu escolhi para compartilhar se encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 9, do verso 35 até o 38. Diz assim a palavra de Deus: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque elas estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Olha só, meus queridos, eu queria pensar com vocês nessa manhã sobre a pessoa de Jesus. A gente fala tanto de Jesus, fala de um cristianismo, né? A gente valoriza o cristianismo, a gente que caminha com Cristo ama Cristo e ama as coisas de Cristo, mas muitas vezes as pessoas perdem a perspectiva, perdem a noção de quem de fato Jesus é, o que se encontra no coração de Cristo. É sobre isso que eu queria falar nessa manhã. Olha só, é muito interessante o ministério de Jesus, né? Jesus, ele caminhava entre o povo. O texto fala que ele passava pelas cidades e povoados, ou seja, Jesus era alguém que estava entre o povo, andando entre o povo, olhando para o povo o tempo todo. E a preocupação de Jesus no ministério dele era muito interessante. Tinha algumas coisas que envolviam o seu ministério. Ele ensinava, né? Ensinava o quê? As verdades sobre Deus, ensinava as verdades sobre o grande Criador, o Senhor de todas as coisas, ensinava as verdades para a vida do homem, e também o texto fala que ele pregava as boas novas do reino, ou seja, Jesus veio com uma missão tremenda, que é salvar o perdido. Quando a gente pensa em pregar as boas novas do reino, é exatamente sobre isso que Jesus estava falando. Jesus estava falando sobre a vida eterna. Jesus estava falando sobre arrependimento dos seus pecados. Jesus estava falando sobre transformação de vida. Ele estava falando sobre aquilo que ele trazia, que ele oferecia para o coração do homem pecador como eu e você. Então olha só, Jesus estava sempre ensinando as verdades sobre Deus. Jesus estava entre a multidão ali pregando as boas novas do reino, ou seja, se arrependam, venham para um caminho novo, um caminho de bênção, um caminho que te conduz a Deus e à eternidade. E também Jesus estava o tempo todo ali curando as enfermidades das pessoas. Ele curava qualquer tipo de enfermidade, desde uma enfermidade física até uma enfermidade que a gente pode falar espiritual, né? Porque ele expulsava demônios, ele tirava o mal, né, de dentro das pessoas em muito do seu caminho ali. Mas o que é interessante pensar sobre Jesus nisso, né? E à luz desse texto, Mateus traz uma clareza maravilhosa para nós sobre o caráter de Cristo. Porque Jesus estava passando, né, como já havia feito várias vezes, entre multidões, povoados, e ali num determinado momento, né, fazendo seu ministério de ensinar, de pregar as boas novas do reino, de curar as pessoas, ele olha para as multidões. E olha só o que Mateus diz aqui no verso 36. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Olha só que interessante esse olhar de Jesus e essa colocação de Mateus. Mateus coloca Jesus expressando exatamente o seu caráter, um caráter de compaixão. E é sobre isso que eu queria que você pensasse um pouquinho. Porque tudo que Jesus fazia ao ensinar, ao pregar as boas novas do reino, ao curar as pessoas, envolvia algo do seu caráter, da essência do seu coração. Ele tinha compaixão. Ele olhava para o coração das pessoas, ele olhava para a vida das pessoas, ele via a miséria das pessoas, ele via a aflição no coração das pessoas, ele via a dificuldade das pessoas se sentindo perdidas no mundo. E o texto fala que ele olhava para aquilo e tinha o quê? Compaixão. Compaixão. No entanto que as palavras dele, ele fala assim, olha, estavam aflitos como se não houvesse pastor. Como ovelhas sem pastor. Ou seja, sem quem tivesse que cuidar delas.
sem ter alguém para guiá-las, sem ter alguém para alimentá-las, para sustentá-las. Essa era a ideia, mas Jesus tinha uma compaixão tremenda pelo ser humano. E por que eu estou dizendo isso e por que é importante você pensar nisso comigo essa manhã? Porque preciso olhar para esse caráter de compaixão de Jesus. Jesus ama a humanidade. Jesus ama o homem. Jesus, tudo que ele fez e ainda expressa sobre nós ainda hoje, é fruto, é resultado do seu amor, da sua compaixão, da sua graça por uma humanidade que está perdida, que está desolada. Essa é a grande verdade. Basta olhar para a vida do ser humano, a humanidade, por mais que às vezes ela tente se mostrar forte, por mais que muitos tentem se mostrar potentes, né, imponentes, tentem se mostrar como capazes, a grande realidade é que nós somos, como seres humanos, dependentes, carentes, miseráveis, e o pecado nos torna mais miseráveis, mais carentes ainda, mais dependentes ainda da graça de Deus, dessa compaixão de Cristo sobre a nossa vida. Por isso que eu queria convidar você a olhar para Jesus, olhar a sua vida, mas olhar a sua vida em relação a Jesus. Não carregue suas aflições, não carregue suas angústias, não carregue suas dores sozinho. Não tente vencer as coisas ou impor as coisas ao mundo, como se você fosse capaz de dominar o mundo e conduzir todas as coisas da sua vida, porque isso é uma mentira. Nós somos dependentes, nós não temos controle. Por mais que a gente possa se achar forte, no final das contas, nós vamos nos deparar com situações na vida que a gente não tem domínio nenhum. E isso revela a nossa miséria, a nossa necessidade de alguém que cuide de nós, de alguém que mova o seu amor para nós, de alguém que nos sustente, que nos guie, que nos direcione. E esse alguém tem que ser Jesus. Esse alguém tem que ser Jesus. Porque só Jesus tem essa compaixão tremenda. Só Jesus tem esse amor gigantesco. Tão grande, tão tremendo que foi que ele entregou a vida dele para salvar pecadores como eu e você. Por isso eu quero convidar você hoje, nessa manhã, a derramar aos pés de Jesus suas aflições, suas dores, suas angústias, seus medos, seus pecados, suas falhas. Derrame tudo aos pés de Jesus. Creia no amor e na compaixão dele. Descanse o seu coração na compaixão de Cristo, no amor de Cristo por uma humanidade caída, perdida como eu e você, que se não fosse por ele, pela graça de Deus, pela vinda dele, entrega da vida dele, sua ressurreição, nós estaríamos perdidos sem direção, mas por causa de Cristo, hoje por causa de Cristo e a obra que ele fez, há um caminho até o Pai. E é por isso que o meu convite para você é: olhe para Jesus, descanse em Jesus, confie em Jesus. Ele é cheio de amor e compaixão. Coloque a sua vida e o seu coração nas mãos dele. Mas olha só, algo interessante nesse texto aqui no final. Jesus se dirige aos discípulos e fala assim: olha só, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Agora eu queria chamar a sua atenção, você cristão você que já é um seguidor de Jesus. Tem muita gente precisando ouvir de Cristo. Tem muita gente aflita no seu coração, precisando receber Cristo na sua vida, receber de Cristo na sua vida. E o ministério que Jesus deixou para nós, Igreja de Cristo, é exatamente exercermos esse papel de levar essas questões de Jesus para a humanidade. Tanto ensinando, tanto pregando as boas novas do reino, como oferecendo cura para a alma das pessoas, para o coração delas, através do ensino, através da palavra, através do amor, através da própria compaixão de Cristo. Então, Igreja de Cristo, também levante-se, ore, clame para que Deus envie mais e mais pessoas, para que Deus desperte mais e mais pessoas para compartilhar essas verdades de Cristo. Então, meus queridos, nessa manhã, meu convite para você é: se aproxime de Jesus,
com o seu coração, com a sua vida, com as suas angústias, porque Ele tem compaixão. E você que já experimentou isso na sua vida e tem experimentado isso na sua vida, seja um agente para comunicar, para anunciar, para levar essas verdades ao coração dos aflitos, para que muitos que hoje se encontram como ovelhas sem pastor possam encontrar em Jesus, o bom pastor que deu a sua vida pelas ovelhas, um cuidado para o seu coração e para a sua alma. Jesus abençoe cada um de vocês. Pai de amor, em nome de Jesus, eu clamo graça, misericórdia sobre esses que ouvem, ó Pai, essa palavra, Senhor Deus, sucinta, mas que elas possam ser levadas a olhar para Jesus na vida delas. Jesus, aquele que tem a verdadeira compaixão. Jesus, aquele que se importa com o ser humano caído, perdido. Jesus é aquele que se importa, Senhor Deus, com aquele que está aflito, Pai. Que elas possam ver e enxergar isso e terem seus corações, ó Deus, derramados na Tua presença, derramados aos pés de Jesus, em suas próprias vidas, ó Deus. E ao mesmo tempo, Pai, eu clamo que o Senhor levante cada vez mais dos Teus filhos para proclamar as Tuas verdades ao coração dos necessitados. E que a gente possa, como Jesus, anunciar as Tuas verdades, mas com compaixão no coração, olhando para a necessidade da alma das pessoas, olhando para a necessidade do coração dessas pessoas, ó Pai, indo até elas com as verdades que transformam, libertam e curam o coração, as verdades sobre Jesus. É o que eu te peço em nome de Cristo. Amém. Jesus abençoe você. Compartilhe o vídeo. Deus o guarde e sustente.